Se você sente dor na batata da perna, peso, cansaço, inchaço nas pernas, seu tornozelo fica inchado, seus pés ficam queimando, formigando, será que isso indica trombose? Será que isso são sinais que o seu corpo está te dando que tem alguma coisa errada ali? Ou será que isso é normal? Dor na batata da perna é normal? Dor nas pernas é normal? Perna inchada é normal? Será que é? Será que tudo isso é natural do nosso organismo, é coisa da idade ou é algum aviso do nosso corpo que alguma coisa está acontecendo ali? E se tiver algo acontecendo, que coisa é essa? Vamos falar então um pouquinho sobre isso. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, eu sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia e aqui você está no melhor canal sobre má circulação, trombose e embolia do Brasil. Se você se interessa por esses temas, se inscreve, ativa o sininho para ser notificado de todas as novidades que acontecem por aqui. Não esquece de deixar aquele like, clicar no gostei, dar aquele joinha, aquela curtida, para a gente poder impulsionar esse vídeo e levar informação de qualidade para mais pessoas. A minha voz junto da sua, a gente consegue ajudar mais gente. Nossa equipe selecionou hoje a seguinte pergunta: doutor, tenho muita dor na batata da perna, tem algum risco de trombose? É muito comum as dores, o desconforto na perna, inchaço nas pernas. Tudo isso é muito frequente no nosso dia a dia. Eu atendo inúmeras pessoas semanalmente com esse tipo de queixa. Talvez seja a sua que está aí me assistindo. Tornozelo inchado, queimação na sola dos pés, dor na perna, queimação. Tudo isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Só que a dor da trombose ela é bem característica. Ai, Antônio, eu tenho uma dor nas pernas tem, sei lá, 6 meses, as minhas duas pernas ficam doloridas, a minha perna incha, eu fico com as pernas cansadas, com os tornozelos inchados. Será que isso é trombose? Até pode ser, mas a dor da trombose, os sintomas da trombose, as dicas que o seu corpo te dá, os alertas que o seu corpo dá quando uma trombose acontece, são bem característicos. Por quê? Porque o nosso corpo ele não é igual matemática. 1 mais 1 não é sempre 2 para o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é uma máquina, um organismo vivo, não é ciência exata. Então, existem tromboses sem sintomas, existem tromboses nas duas pernas, existe trombose no cérebro, no braço, no intestino, no pulmão, no fígado, nos rins. Só que como que acontece? Na grande maioria das vezes, tudo isso que eu te falei está dentro de uma caixinha que corresponde a 20% dos casos. Ou seja, de 100 pessoas, 20 delas vão ser casos atípicos. 80% das vezes, ou seja, 80 de 100 pessoas vão ser exatamente como eu vou te falar agora. Por quê? Porque a doença tem um padrão. A doença, na maioria das vezes, acontece de forma súbita, de forma aguda, de forma repentina, só em uma das pernas. Gente, tem veia nas duas pernas. Tem veia na perna direita, tem veia na perna esquerda, mas geralmente o trombo é o quê? Um evento agudo, súbito. De repente eu estava bem e, do nada, de uma hora para outra, começou a formar um coágulo dentro de uma veia da perna. Pode formar um coágulo na perna direita, pode formar um na perna esquerda? Até pode, do mesmo jeito que eu também posso jogar na loteria e ganhar, não é verdade? Só que as chances são o quê? Menores. A trombose nas duas pernas está dentro daquele grupinho menor que eu te falei, que são os 20%. Trombose sem sintomas, mas eu conheço alguém, meu vizinho, eu dei uma trombose, não senti nada, doutor. Tudo bem, está dentro daqueles 20%. 80% das vezes é uma dor e um inchaço nas pernas que começa de forma súbita, na verdade só em uma das pernas, ou a direita ou a esquerda. Então grava isso que eu te falei, a trombose 80% das vezes, dor e inchaço de início súbito só em uma das pernas. Essa dor é como? Ela parece uma dor muscular, uma cãibra, parece que o músculo está meio embolado, está dando um nó no músculo da perna. Tem pessoas que relatam também fisgadas e algumas vezes peso, parece que a perna está pesando 1 tonelada. E o inchaço ele é
progressivo. Tem um trombo ali causando má circulação. A cada hora que passa, a má circulação piora. A perna fica mais inchada. Então, para a gente tentar ajudar aquela pessoa que mandou aqui a pergunta, tenho muita dor na batata da perna direita, tenho algum risco de trombose? Risco todos nós temos. A trombose é uma doença que acontece no sangue. São as células do sangue que, por conta de um mau funcionamento, elas se agrupam, elas se aglomeram, ou seja, elas formam um trombo, aquele coágulo que eu te falei agora há pouco. Então, o risco eu tenho, você tem. Qualquer pessoa tem, algumas pessoas mais, porque apresentam fatores de risco que pioram a circulação. Por exemplo, cigarro, se alimenta com várias toxinas, se alimenta mal. Por exemplo, usa anticoncepcional, tem algum outro problema de circulação como varizes, essas pessoas têm mais risco. Outras pessoas usam meia de proteção, não se alimentam de forma inadequada, se hidratam bem, praticam atividade física, essas pessoas têm menos risco. Mais risco todos nós temos, a não ser que você conheça alguém vivo que corta, que machuca e não sangra. Todo mundo que a gente conhece sangra, não é verdade? Então, a gente tem sangue no corpo todo, enquanto a gente estiver vivo, a trombose acontece no sangue, risco todos nós temos. Agora, será que essa sua dor na batata da perna à direita é a trombose? Depende das características. Como assim? Essa dor está aí com você há 1 ano? Há 6 meses? Gente, a trombose ela não costuma ser boazinha. Poder ser? Pode, até pode, mas a chance é bem pequena. É igual eu jogar na loteria. Poder ganhar eu posso? Posso, eu estou jogando, então eu posso. Mas a chance é alta? Não, é baixa. Não é verdade? Então, se não tiver dentro daquele quadro típico que eu falei, a chance é menor. Mas como eu te falei no início do vídeo que medicina não é matemática, 1 mais 1 é igual a 2, não tem como eu te afirmar, mas as chances são baixas se não parece com aquela dor e aquele inchaço que eu te falei. Por quê? Porque o trombo não é bonzinho, gente. O trombo ele não fica lá anos causando má circulação, não. Ele surge de uma hora para outra ali, ele causa uma má circulação severa. Ele causa uma má circulação que tem pessoas que podem ficar até sem a perna. Se aquele trombo solta, vai para o pulmão, pode perder a vida. Trombo no pulmão prejudica a circulação, a circulação pulmonar, você respirar. A pessoa pode, a trombose não é uma doença boazinha. Ela não vem surgindo devagarzinho, não, vou causar um pouquinho de má circulação aqui todo dia, mais um pouquinho. Não. Na maioria das vezes a trombose é agressiva, é uma doença, o trombo surge de forma súbita, vai grudando um monte de células ali e ele vai crescendo, prejudicando cada vez mais. Agora, tá, Antônio, mas e aí? É ou não é? Já respondi a pergunta que tem algum risco? Tem. Todos nós temos, algumas pessoas mais, algumas menos, mas será que é ou será que não é? Primeiro, sem eu te examinar, não tem como eu nem ter ideia, mas eu já te dei algumas pistas de quais são as dicas que o nosso corpo dá, que se é ou não uma trombose, quando a pessoa tem uma trombose, já te descrevi exatamente. Agora, mesmo que qualquer médico, por mais experiente que ele seja, te examine só com a mão, já viu aquela pessoa que foi lá na emergência, deram uma apertadinha na perna dela, trombose, vai para casa tomar remédio? Gente, tem uma pesquisa que mostra que mais de 50% dos médicos só com a mão erram o diagnóstico. Para a gente firmar o diagnóstico da trombose, com certeza, somente através de exames. Em casa você não vai ter como ter certeza se você tem ou não tem, e não vai ter também certeza se precisa ou não de algum remédio para tratar. Qual o exame? Na grande maioria das vezes, um ultrassom com Doppler. Tem casos que o ultrassom não resolve? Tem, são a minoria, e aí para isso existem outros exames. Existe exame de sangue como o dímero D que nos ajuda a excluir trombose, não a confirmar. Tem exames, por exemplo, de contraste como uma angiografia, como uma angiotomografia, só que são exames que dependem de quê? De material específico, de dos rins funcionando bem para tomar contraste. São casos selecionados. Da mesma forma também que o ultrassom com Doppler tem que ser pedido pelo médico, porque ele pode ver as veias, ele pode ver as artérias, então é preciso
explicar no pedido o que é para olhar, o que é para pesquisar naquela perna. Então, risco todos nós temos. A dor que você sente na perna, será que é trombose, será que não é? Não sei. Você só vai ter certeza fazendo um exame para confirmar ou excluir. E aquele tornozelo inchado, aquela queimação, aquelas pernas pegando fogo, fraqueza nas pernas. Gente, eu te descrevi exatamente qual é o caso da trombose 80% das vezes. Ah, mas as minhas duas pernas incham. Baixíssima chance de ser trombose. Ah, mas por que a minha perna está formigando, Antônio? Por que a minha perna está queimando? Por que o meu tornozelo não para de inchar, gente? A perna é formada de pele, gordura, artéria, veia, linfático, osso, músculo, articulação, ligamento, um monte de coisas. Tudo isso pode ter problema. Tudo isso pode adoecer. Um diabetes pode atacar os nervos da perna, causar neuropatia e causar dor? Pode. Um rim com problema pode inchar as pernas? Pode. Um coração com problema pode inchar as pernas? Também pode. Então, se você tem desconforto, dor, inchaço nas pernas e não sabe por quê, talvez é porque você não fez o exame certo. Ah, Antônio, mas eu fiz o exame de circulação, não deu nada. Tudo bem, porque não é a circulação. E dos ossos você fez? E dos nervos você fez? E para saber se você tem um diabetes descompensado por vários anos, você sabe se tem ou não tem? Se tem exame de sangue recente? Então, não adianta você falar, ai, mas eu fiz exame de circulação, não deu nada, minha perna não para de queimar, de doer, não está inchada, ninguém descobre o motivo, porque está faltando investigar melhor. Concorda comigo? Então, se você chegou até aqui e quer um método para prevenir as doenças da circulação, a trombose, para combater a má circulação, o protocolo antitrombose é para você. O que é o protocolo antitrombose? É um método, é um passo a passo que vai blindar a sua circulação contra a trombose. É um método, é um plano de ação onde a gente vai te entregar tudo aquilo que você precisa fazer para diminuir ao máximo o risco de você ter uma trombose, uma embolia ou uma má circulação. Esse programa melhora a dor na perna, combate o inchaço, para de queimar as pernas, melhora a fraqueza nas pernas, até melhora. Nós já vimos pessoas com tudo isso melhorar lá dentro. Só que o nosso foco é na circulação, em combater a má circulação e as doenças da circulação. Então esse programa é para 3 tipos de pessoas. Quem já teve trombose e não quer passar por isso de novo, já passou aquela angústia, aquele medo, aquela apreensão, será que vai dar certo? Será que eu vou ficar sem a perna? Será que eu vou ter uma embolia? Então, para quem já passou por isso e não quer passar de novo, o protocolo antitrombose é para essa pessoa. Para quem está em tratamento de uma trombose e quer melhorar logo, quer melhorar mais depressa, o protocolo antitrombose ajuda essas pessoas. E para quem não passou por nada disso e nem quer chegar a esse ponto, ou seja, para você que não quer ter uma trombose, uma embolia, quer combater a má circulação, procura na descrição desse vídeo o link para conhecer o protocolo antitrombose, que é o nosso programa avançado contra as doenças da circulação, contra a má circulação. Se inscreve e ativa o sininho se você se interessa por esses temas para ser notificado de todas as novidades que acontecem por aqui e não sai desse vídeo sem deixar aquele like, aquela curtida, clicar aí no gostei, deixar aquele famoso joinha. Nos comentários a gente pode interagir um pouquinho, deixa para nós se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, alguma reclamação aqui do canal para a gente entender o que está passando aí do outro lado. Até o próximo vídeo.